hoje, infelizmente não ao meu lado, mas no ambiente virtual, então tá bom. Pelo menos é o que temos, né? Com a presença especialíssima de Carlos Ryle, meus amigos. Olha aí, quero aplausos. Olá, Carlos Ryle, por favor, se apresente para o pessoal, quem não te conhece ainda. Eu sei que muitas pessoas aí vieram da caravana do fã-clube do Carlos para assistir a live, mas acho que é legal você só fazer aquela clássica introdução. Eu sou vice-presidente da unidade, sou artista, professor de desenho e pintura. E também, muitos me conhecem já da área de membros aqui do canal do Marco, né, que eu faço muitos trocadilhos. Às vezes eu dou aula, mas geralmente é mais trocadilho que aula. Cara, hoje a gente vai bater um papo, galera. Um papo bem solto, assim, na real. A gente, obviamente, já conversou, a gente já deu uma lida no documento aqui, mas vai ser um papo meio solto sobre a indústria, o estado da indústria de jogos, né? Especialmente na parte de freelancing e arte, né? Que é o que a gente vai tentar comentar mais aqui. A gente vai usar como base um documento que saiu, eu não lembro exatamente quando que saiu, mas é um documento de uma plataforma de freelancer, especificamente, né? Então, fizeram umas perguntas e tal, e pegaram alguns dados muito interessantes para poder criar esse documento, que eu acho que vai ser muito benéfico para a gente discutir, né? Fazer uma avaliação crítica também, né? Não só ler o que eles escreveram, mas a gente fazer uma avaliação mais crítica de alguns pontos, e o Carlão vai nos ajudar, vai nos conduzir nessa jornada, tá? Sobre este documento aqui, ó. State of Video Game Freelancing. É um documento que fala sobre a parte de freelance, né, de 2025. Quer falar um pouquinho, Carlão? Dar uma introduzida aí, como é que chegou em você esse PDF também, explicar mais ou menos pra galera? Você perguntou que dia que saiu, eu acho que saiu dia 10 desse mês, então tá quentinho no forno. Boa. Com um pãozinho da padaria, né? Essa plataforma, essa Fusion by Devoted, eu conheci eles na Gamescom. Eu até ganhei um sketchbookzinho deles. Olha aí. Tinha uma canetinha que ficava aqui, mas caiu. Mas, enfim. Peraí, você tá sendo patrocinado? Não, então, é isso que eu ia falar. Não é o conteúdo patrocinado. O cara ganhou um presentinho? Cada um com seus recebidinhos, né? Mas, enfim, essa empresa, ela é meio que um intermediário entre quem quer trabalhar como freelance e empresas. Para quem quiser depois dar uma olhada, essa plataforma, ela, pelo que eu entendi como ela funciona, eles vão ser um intermediário. Então, você vai colocar seu portfólio, igual ao do ArtStation. Eles facilitam que você consegue até puxar todo o conteúdo do ArtStation automaticamente. Então, já facilita muito você cadastrar um portfólio lá. E aí você coloca o seu ganho por hora, seu ganho por mês, e fica disponível para quem quiser te contratar. Pelo que dá para entender, os ganhos, né, tipo, o pagamento é sempre feito pela plataforma, então a plataforma vai tirar uma porcentagem, mas em teoria você está colocando não só na internet, mas para clientes que têm interesse em contratar freelancers, né? Sim. E é desses freelancers que eles pegaram a maior parte dos dados, que eles fizeram uma pesquisa, e colocaram nesse documento, né? O começo já tem um bom resuminho, né? E tem uma arte de brasileiro, hein? Tem. Tem Ah. vários brasileiros aí. Uhum. Mas logo no começo, acho que na página 4, já começa os pontos principais, né? Beleza. Key takeaways. Basicamente, o primeiro ponto que eles já abordam é: os clientes já estão pressionando para que os freelancers cobrem cada vez menos. 51% já dizem que isso já é algo que já acontece, né? Tipo, seja pelo valor mensal ou pelo valor hora, que apesar de não ser muito comum aqui pra gente do Brasil, é muito mais comum lá fora, assim, quando a gente fala de freelance, né? De freelance no Brasil, a gente trabalha muito com preço cheio, assim, né? Tipo, tantas ilustrações, tantos reais, né? Uhum. Muitas vezes lá eles trabalham no valor hora, né? Um jeito ou diária, né? Eles costumam mensurar. Às vezes diária, por hora, são outros meios de cobrar. Então já é isso aí, né? Já existe uma pressão grande para que negociar sempre para baixo, né? O segundo ponto é... Mesmo que a demanda aumentou, né? É um ponto aqui, ó. Even as demand rises, né? Então, tipo, a demanda de trabalho aumentou, ou seja, né, eles precisam contratar mais freelancers, mas eles estão pressionando para esse preço baixar. Interessante. Sim. E aí, o segundo ponto seria de que
Eles colocam como sentimentos relacionados aí a mixed, né? Então, tipo, Uhum. é misturado, né? É meio, Mistos, né? não tem uma definição. Falando que 50% das pessoas, dos freelancers, disseram que já tentaram, mas só 34% tem um aspecto positivo. Outro ponto que eles trazem, que eles acharam interessante na pesquisa, é que o critério número um, pelo menos quem está nessa plataforma deles, para aceitar trabalho, não é nem o quanto está ganhando, mas é como que é a comunicação Isso. que você vai ter com o estúdio. Então, muitas vezes o estúdio, ele está procurando o cliente, ele quer tipo um cliente que eles chamam mais para frente de plug and play, né? Tipo, contratei esse cara, eu quero que ele faça, resolve, mas não dá uma definição, não dá um feedback. Então, assim, geralmente um dos fatores, isso se reflete, né, quanto mais a gente vai ficando experiente, né, Uhum. de que, tipo, às vezes um trabalho, você sabe que pode até pagar bem, mas vai dar uma dor de cabeça que no fim não vai compensar. Então, Isso. comunicação é um fator muito importante, segundo eles avaliaram. E começa a ter um aspecto divergente, né, que é, tipo, a grande dificuldade, né, que é encontrar trabalhos, né. Começa a ter essas incongruências do tipo, a demanda de trabalho aumentou, mas o ponto mais difícil ainda segue, tipo, você enquanto freelancer, como é que eu vou encontrar alguém que vai contratar meu serviço, né? E aí eles se colocam como alguém que vai prover essa relação, né, e tudo mais. Uhum. Softwares. Photoshop ainda vai ser a ferramenta mais usada, Uhum. 66%. Isso vai se dever principalmente que a maior parte das pessoas que responderam são gente do 3D, né? Então, quem está no 3D, você pode usar Blender, você pode usar Maya, você pode usar diversos programas, mas você vai usar o Photoshop, né? Invariavelmente, né? É mais os artistas 2D que estão tentando outras ferramentas, né? Como Krita, como Clip Studio e tudo mais. Eu acho que, digamos que todo artista 3D vai usar um software 2D para fazer alguma coisa de acabamento final, se for, né? Pelo menos eles vão ter instalados alguma ferramenta. Provavelmente essa ferramenta vai ser o Photoshop, né? Mas nem todo artista 2D usa uma ferramenta 3D no seu trabalho. Né? E aqui a comunicação de equipe, né? Por último aqui. Isso, que antes tinha muito Slack. Não sei se alguém já chegou a usar Slack em estúdios. Já. Mas hoje todo mundo prefere mais o Discord, porque já tá ali, né? Já, enfim, né? A relação trabalho-lazer fica meio separada, assim, né? E também no Discord a gente tem uma excelente comunidade. Que você, que não faz parte, pode começar a fazer parte. Não é verdade, Marco? Exatamente. Assinando nossa área de membros aí por R$19,90, você não só tem acesso às aulas de Carlos Ryle de pintura tradicional, aulas com Ariel de desenho, os meus aulões, mas também tem acesso a uma comunidade maravilhosa no Discord, que é o Ala Primes. Vamos aqui, ó. Página 8. Que tem uns dados muito interessantes da Isso. indústria, né? Isso aqui é muito legal, cara. É que eles trazem que, tipo, jogos, pelo menos a previsão, né, mais ou menos a média até 2026, né, 183 bi, mas basicamente, se você somar música e box office, né, que é tipo o cinema americano, né, é o ganho dentro do mercado americano de cinema. Se você somar música e cinema americano, o videogame ainda é 4 vezes maior, né. Então, assim, para ver o quanto que de receita isso gera. Obviamente que não é lucro, é obviamente que tipo um custo para produzir uma música vai ser menor do que um custo para produzir um jogo, mas ainda assim o número de receita ainda assim é muito, muito grande assim. No próximo slide eles vão falar da comparação de crescimento, né, pré-pandemia, né, desde 2019 Sim. até pós-pandemia, né. Então vai ter um crescimento muito grande, né, na pandemia, né, tipo com gastos e tudo mais. Era natural porque todo mundo estava em casa, né? E é um entretenimento que, enfim, bom, né? Videogame é um bom entretenimento, não dá para negar. Muitas pessoas, eu tinha visto várias análises assim, né? Sobre o boom que rolou na pandemia para tudo que foi virtual, né? Então, cursos, na época da pandemia, curso online é um negócio que explodiu muito, jogos, streaming e tal. O que eu ouvia falar era que houve um investimento muito grande também. A galera achou que isso fosse continuar a rodo, né? Tipo, vendendo igual tava vendendo, que as pessoas fossem continuar jogando da forma que elas estavam jogando durante a pandemia, o que não se refletiu na realidade, porque, né, tipo, as pessoas saíram das suas casas, né? Elas foram fazer outras coisas, não ficaram
trancafiadas dentro de casa jogando. Então, obviamente que essa indústria ela deu uma desinchada, mas eu não senti que foi um estouro de bolha, efetivamente, sabe? Não foi um negócio, um estrondo que quebrou muito. Obviamente houveram muitos layoffs nessa época, foi muito, muito ruim para muitas pessoas, mas dá pra ver que pode ser meio sustentável isso. Isso pode ser sustentável, porque a estimativa aqui, né, pro final de 2025, ela já supera 2021, que é uma coisa muito absurda, né? Ou seja, todo aquele investimento ali que talvez não tenha se refletido no primeiro momento, aparentemente tá gerando frutos, né? É uma coisa que tá voltando agora, né, como frutos. Então é uma coisa muito interessante de se notar esse crescimento dessa indústria de jogos, né? O Henrique lembrou aqui uma coisa importante desses gráficos, né? A gente tem que sempre olhar esses gráficos com uma pitadinha de sal, porque eles estão meio exagerados, assim, né? Então, tipo, teve uma queda de quase 6% aqui, mas, nossa, no gráfico parece que 2022 é, tipo assim, uma super queda, quebrou tudo, e na verdade não é tão agressivo assim quanto o gráfico faz parecer, tá? Então é um bom ponto aí. Aqui você marcou também que você gostaria de comentar, Carlão? Isso, é a questão das demissões, né? Que se a gente for ver esse gráfico, ele vai aumentando e está correlacionado com o que a gente trouxe da questão do super investimento, né, que teve por causa da pandemia. Sim. E essas empresas vão enxugando, né? Esse dado, ele contrasta com dados do slide anterior ali, que eles falam que, tipo, os estúdios estão contratando mais, né? Então, tipo, ele traz os casos do Call of Duty, do Final Fantasy, né, Far Cry, né, que, tipo, a cada jogo você precisa de mais gente, né? Mas, ao mesmo tempo, isso se contrasta. Isso é um pouco difícil por causa do seguinte, né? É mais fácil a gente ver os dados dos layoffs, a gente pode se assustar, e deve, né, quando a gente vê, tipo, e fala assim, meu Deus, mandaram embora 15 mil pessoas no ano passado, a indústria acabou, eu nunca vou conseguir trabalho, né? Aí é aquilo, né? Calma, Veloz, né? A gente vê gente sendo demitida é mais rápido do que sendo contratado, né? A gente não vê assim, ninguém dificilmente vai fazer uma coisa do tipo, a Ubisoft contratou 5 mil pessoas pro novo Far Cry, porque isso vai acontecendo aos poucos, né? Tem a fase de pré-produção, produção, pós-produção. Então a gente não vê esse reajuste. Tem artista que não pode nem falar, né? Por causa de NDA também, dependendo do projeto. E assim, obviamente, eu não gostaria que ninguém saísse dos empregos, né? Porque às vezes as empresas fazem uma certa manobra de mandar todo mundo embora. Várias empresas começam a mandar todo mundo embora, porque todo mundo fica desempregado, o salário vai baixar e você tem que aceitar um salário menor em outro estúdio. Né? Isso é uma prática que é mais comum do que deveria, né? Uhum. Mas assim, quando vocês verem alguma questão de layoffs, e esse ano parece que não... Então já mostra um reaquecimento, né, da indústria, né? Pode ser que seja no nível de 2022, que eles falam ali, mas não vai ser nível 2024, né? Então, assim, às vezes a gente vê essas notícias e se desespera, né? Do tipo, pô, acabou a indústria, sim, acabou, não tem mais. Então, calma, Veloz, né? Vamos com calma para fazer análises corretas e pontuais, né? Um outro dado contrastante é esse próximo slide, que ele fala que também tem um problema. Então tem estúdio que contrata bastante, tem estúdio que vai contratar menos e vai tentar, tipo, cara, quantas pessoas eu tento fazer, eu preciso para fazer um jogo, né? Então, por exemplo, eles trazem o caso, por exemplo, desse Astrobot, né, que foi o jogo do ano, eu acho que de 2023, e tinha só 65 pessoas na equipe, o Wukong, que eu não sei por que eles têm esse dado de 13 a 140 pessoas, mas ainda assim... o número parece que é 130 a 140, né? Parece que ele só parece com um erro de digitação, né? Pode ser. Eu acho que faz mais sentido. Acho mais justo se for isso daí, né? Mas, por exemplo, tem jogos como Mass Effect que facilmente poderia ser um jogo de, sei lá, 5 mil pessoas na produção e eles estão tentando fazer um negócio menor para manter o jogo mais coeso, né? Uhum. E aí tem outros jogos que são mais... que nem, por exemplo, Balatro é um jogo indie que foi feito por uma pessoa só, né? Sim. Tipo, aí foi um sucesso. É meio fora da curva de estar nesse gráfico, né? Mas, por exemplo, a gente tem o caso do Silksong, que é um jogo que foi feito com 3 pessoas, né? A equipe, mas eles vão contratando, por exemplo, galera do som, galera da dublagem, né? Então
eles fazem alguns outsourcing, mas é um estúdio de 3 pessoas, né? Mas o outsourcing era o Então, ponto que eu ia trazer, Carlão, porque com certeza é uma coisa que não sei se foi levado em consideração aqui na análise deles depois, né? Mas isso é uma coisa que mudou muito da indústria, né? Acho que até na live com a Júlia Bax, ela comentou, né? Essa tendência que aconteceu na própria Wildlife de tentar manter a equipe deles interna menor, né? E quando precisar fazer bastante asset, produzir outras artes para o jogo que demandam uma certa especialidade dos artistas, aí eles vão para um outsourcing, né? Mas internamente, nas equipes, eles tentam manter um time mais generalista, que faz meio que tudo da estrutura base do jogo, e depois eles usam o outsourcing para ir em coisas mais específicas, né? É interessante que isso aconteceu na Wildlife, que teve um layoff recentemente. Acredito que por isso também, né? Porque eu suponho, né? Supostamente eles tenham visto muito mais valor e para eles deve ser mais barato contratar uma empresa de outsourcing, às vezes pagando mais caro, assim, tipo um valor alto para uma empresa de outsourcing, mas na folha de pagamento, naquilo compensa ao longo do ano, assim, sabe? Então, para eles faz sentido isso. Então, o crescimento de estúdio de outsourcing é algo que eu, pelo menos, senti bastante nesse último ano, né? Posso estar muito enviesado, porque eu trabalho para uma empresa de outsourcing, mas enquanto eu via esse cenário acontecendo meio apocalíptico, assim, tava muito desesperador no ano passado, pra gente, cara, não parava de chegar trabalho, assim, sabe? Tipo, como a gente é muito especialista em produzir artes, key arts e loading screens e etc, e já tem uma expertise grande, assim, né? Não parou de chegar trabalho, cara. Era muita empresa querendo trabalhar com a gente tava tendo que negar muitos trabalhos enquanto eu via muitas pessoas sofrendo layoff. Então, de novo, é uma análise muito particular minha, assim, mas é o que aconteceu, né, pra mim. Então, acho que faz sentido comentar aqui, porque nesses estúdios provavelmente vão manter mais enxutos, mas outsourcing deve estar contratando bastante também. Então, se vocês quiserem também produzir portfólio e tal, acho que fica uma dica boa de vocês irem atrás de estúdios de outsourcing, cara, porque mesmo que você não trabalhe de forma fixa com eles, às vezes você ser um contato de freelancer dentro desses estúdios já vai ser algo muito, muito proveitoso. Para mais de um estúdio, às vezes, né? Já vai ser muito proveitoso para você ter uma constância de trabalho maior. Isso. Aqui, toda essa parte aqui, isso aqui já casa muito com o que você estava falando da questão do outsource. Porque ele vai falar que, tipo, muitas empresas, grandes marcas, estão investindo, né, nessas coisas, né, tipo, de jogos, né, como Gucci, Vans, New York Times, por incrível que pareça, Netflix, né? Você que já fez review aí de jogos da Netflix, né, Mark? Obviamente, a gente sempre quer trabalhar com projetos interessantes, mas a gente tem que ver também que existem projetos que pagam nossas contas, né? E às vezes aparecem esses projetos do tipo um joguinho da Netflix, né? Que tá lá, paga a conta. Mas enfim, a gente tem que ficar atento, voltando, né? Eu vou ficar atento que, tipo, essas empresas cada vez mais elas tentam capitalizar. Porque quando alguém olha para um mercado com uma receita de 180 bilhões, isso dá uma crescida no zóio. Quando a gente vê um mercado que cada ano está crescendo, né? Obviamente teve um salto grande com a pandemia, mas sempre vem numa expansão, isso cresce o olho, né? Do tipo, o que eu não consigo, né? E aí tem alguns dados interessantes que eles vão trazer, que, por exemplo, o New York Times, jogos da plataforma do New York Times geram mais receita que o próprio jornal. Né? Então, sério? 10 milhões de jogadores diários contra 886 mil em 2022. Meu Deus do céu, cara. Que tipo de jogo eles fazem? Que eu não faço ideia. Caça-palavra. Caça-palavras. Wordle. Sudoku. Eu vou pôr no chat. São jogos casuaisíssimos. Sim. E nesses jogos casuaisíssimos, eles conseguem exibir mais propaganda que notícia, né? Ah, é. Mas tá. Nesses jogos casuais eu gosto de comprar, mano.
Porque às vezes tem um jogo de R$5 que é muito melhor que esses jogos que você fica vendo o Ed o tempo todo, mano. Cincão, sei lá. Sim, Enfim. não, com certeza. Mas provavelmente isso daí deve ter um edge ou você assina as notícias e aí você fica, sei lá, fazendo palavra cruzada e tudo mais, assim. Mas é um dado, assim, que quando eu olhei eu falei assim, caramba, mano. Impressionante, cara. Tipo, a gente tá sedento por entretenimento mesmo. Cara, mas é que faz sentido, né? Tipo, palavra cruzada realmente faz sentido com o jornal. Mas essas empresas, elas procuram muitos outsourcing. Elas não vão fazer isso internamente, eu acredito, né? Então, elas, com certeza, elas usam da marca, né? Tá até falando aqui, né? Collaboration Overview. Disney and Epic Games partner to create expensive open world games and... Então, é parceria gigantesca que rolou aqui, né? Da Disney com a Epic. Tá, o investimento da Disney na Epic, 1,5 bilhão pra ter 8% da Epic. Será que eu li certo isso aqui? Doideira, hein? Porque realmente rolou isso aí, né? Da Disney fazer esse investimento. Tanto que, pô, Star Wars entrou no Fortnite, né? Várias outras franquias, tipo a Marvel. A Marvel também entrou no Fortnite. Então, eles têm muito acesso às coisas da Disney, né, as IPs e tal. Então, a Epic faz parceria com várias empresas, mas eu sei que a Disney, ela tem um pedaço desse bolo. K-Pop Demon Hunters, mas aí não é Disney, né? Mas sim. Pelo que eu pesquisei aqui, equity stake é realmente participação acionária. Eles compraram, então, né, 8% da Epic. 8% de participação na Epic. E pagou 1,5 bilhão. A Epic vai ajudar eles a produzir jogos, né, e tudo mais também. Aí eles ganham um pouquinho. E aí tá falando sobre algumas brands que estão se transformando em plataformas de UGC. Então, plataforma de UGC, pra quem não sabe, é o que o Roblox faz de você, por exemplo, colocar uma criança pra você trabalhar e não chamar isso de trabalho infantil. É basicamente isso que supostamente o Roblox faz. Que ele coloca ali, a criança cria um mapa, cria todo um sistema. User-generated content, exatamente. Aí a criançada faz os mapas e tal, e aí tem toda uma moeda interna que é negociada dentro desses modos de jogo, né? Então tem modos de jogo dentro do Roblox que são milionários, assim, sabe? Tipo, que é criança fazendo muito dinheiro, um negócio absurdo. Eu vejo muito jogo também agora mirando nessa parada de user-generated content. Por quê? Aqui eles não só economizariam uma grana, digamos assim. É claro que eles vão ter que, né, manter aquilo funcionando, mas eles economizariam uma grana, porque o usuário tá criando agora o conteúdo pra você. A empresa não precisa nem mais fazer o jogo, entendeu? Quem desenvolve o jogo são os usuários. Então, na lógica capitalista, isso faz muito sentido, tá ligado? Então, ter uma plataforma onde a comunidade produz as coisas com uma expectativa de ganhar dinheiro, mas ninguém ganha dinheiro, né? Quem vai ganhar dinheiro ali é 1%, né? Produz muito conteúdo, né? Lacrei agora ou não? É engraçado porque... Lacrou, mas é engraçado porque, pra mim, sempre teve a comunidade de mod, né? A comunidade de mod sempre foi ativa, tipo, pra tudo, né? Só que é isso, né? O capitalismo ele vai encontrar um jeito de capitalizar nisso, né? Porque muitas pessoas, sei lá, fizeram mods. Tipo, se a gente for pensar na própria engine da Valve, né? Como é que chamava mesmo? Não era... Source? Esqueci o nome. A Source, né? Uhum. A Source, tipo, todos os jogos ali, tudo de diversos... Garry's Mod, né? Garry's Mod era um jogo de UGC, né? Uhum. Só que, tipo, o que a Valve ganhava com isso? Nada, mas tem liberdade pra criar, né? E agora é isso, né? Tipo, beleza, eu vou te dar as ferramentas pra você criar, mas, tipo, 99% do lucro vai ser meu. A Valve ganhou então, muito dinheiro com o GC. Porque no Team Fortress... por causa dos chapeuzinhos. Quem faz... No CS também é isso, né? Tipo, quem faz as skins das armas é muito pouco da Valve real, assim. Que a Valve para e faz o bagulho ali. É muito pouco. Eles colocam em votação as skins criadas pela comunidade. As mais bem avaliadas, as mais bem votadas ali, entram no jogo e são vendidas. E aí parte do lucro vai pro criador, mas a grande parte vai pra... Claro, né? Eles não é... Com certeza. Mas enfim, acho que rola bastante disso, né? Acho que a Valve até pagava bem, né? Cara, sim. Pagava bem. Sim. O que eu acho que é legal, assim, é só pontuar que isso é uma coisa que você não consegue forçar também. Igualzinho o live service, isso não é forçado
goela abaixo dos seus jogadores, né? Você precisa de uma comunidade ativa, uma comunidade forte, que esteja engajada e naturalmente queira fazer isso. Roblox foi meio assim, Fortnite foi meio assim, o Team Fortress foi assim, Dota é assim, o Counter-Strike foi assim também. Então, você pode dar plataforma, mas não pode ter tanta expectativa de que aquilo vai ser uma mina de ouro pra você, né? Ah, mas fala isso na cabeça de um CEO. Bom, Eu sei de alguém, Marco, que fez um TCC sobre gerar conteúdo para Dota. eu conheço também. Talvez a gente podia trazer isso um dia, né? Falar disso um dia, né? Era uma fase mais inocente, né, do mundo e tal. Mas meu TCC foi exatamente sobre isso, né, na Unesp. Tem esse dado aqui interessante que é sobre... que eles falam que, tipo, a pool, né? Tipo, a disponibilidade de freelances no mercado está aumentando, né? Ah, é Mas isso, achei que aquilo também, era uma piscina, meu. uma piscina, né? Cheia de Cheio de artista, né? artista. Pra gente nadar junto. Mas é aquilo também, né? Conforme vai tendo mais a questão dos layoffs, né? Tipo, você não sai, você não passou 5 anos modelando, sei lá, cenário, fazendo rigging e você vai trabalhar outra coisa, né? Então, Uhum. um jeito de você continuar nessa indústria realmente é você continuar como freelancer, né? Então, um dos problemas, né, da questão dos layoffs, né, é isso, né? Você vai aumentando a quantidade de concorrências no mercado de freelance, né? Seja temporariamente, porque, tipo, pessoas precisam pagar contas, seja de forma que vai crescendo, né? É, Também tem uma característica que freelance é o jeito mais fácil de a gente começar na indústria, né? Um sim. trabalhinho aqui, outro ali, até você conseguir um emprego mais estável de estúdio ou um contrato, né, de 1 ano, 2 anos, né, de longo prazo, né? Esse dado aqui, vou tentar dar uma traduzida, tá? Porque pra eles é interessante porque eles são uma plataforma de freelance. Então eles estão falando assim, olha o número de freelancers aumentando, que beleza, olha esse mercado como que tá bombando. Na verdade, né, é um monte de layoff rolando e as pessoas ficando sem emprego e elas precisando se tornar freelancers, né? Eu acredito que a grande maioria não necessariamente gostaria de ser freelancer, gostaria de ter um emprego estável, né? Pagar suas contas numa boa e tal, né? Mas freelancer é o que tem pra maioria dos artistas hoje em dia, né? É o que sobra. Ah, eles Então, o Brasil em colocam... primeiro lugar. Quem respondeu mais a pesquisa foi os brasileiros. Porque tem muito freelancer brasileiro. É o que eu falo pra galera aqui. Tem que estar em todas as plataformas, não tem que escolher plataforma pra você postar seu portfólio. Você tem que estar em... Você tá passando fome, você tá precisando de trabalho. Você tem que postar em todas as plataformas possíveis que você existe. Tipo, você tem que divulgar, cara, não tem jeito. E aí os BRs... Com certeza, isso aqui é só La Primes que ouviu meu conselho e tá aqui no ranking número 1. Vai Brasil, tá? Que respondeu, no caso que a gente só respondeu o questionário. Não quer dizer que a gente tá, né? Praticamente 50% das ofertas de trabalho vêm dos Estados Unidos, né? Então, isso mostra que é importante falar inglês, né? É importante Boa. você participar do English Speaking, né? Que tem no Ala Primes. É o Hi Lorena. Hi Lorena. Hi Lorena, que são encontros lá na nossa comunidade de membros do YouTube. Lá no Discord acontecem esses encontros com a Teacher Ju, que é uma professora com mais de 10 anos de experiência, que ela tá ali disponível para vocês conversarem em inglês, para você poder praticar, não só ficar lendo inglês ou estudando e tal, sei lá, num Duolingo da vida ou num curso, mas você ali tem a possibilidade de conversar, não é uma aula, é só uma troca de ideia mesmo, focado em inglês. E você vai ter o acompanhamento ali da Ju, que é professora de inglês super experiente, super gente boa, então vale a pena. Galera que quer praticar inglês aí, ó, e não sabe disso, vocês têm disponível a Ju 2 vezes por semana, por sinal, viu? 2 vezes por semana. São 2 vezes por semana, não precisa ser timidinho. É só você chegar lá e conversar, né? Vai se enturmando e tal. Isso. É bem legal, eu já participei de uma, mas eu recomendo aí, né? Então, é aquilo, é um mercado que domina, né? 50% vem da América do Norte, então você está falando de praticamente Estados Unidos e Canadá, né? Que esses mercados. Uhum. E o resto vai ser isso, né? O inglês vai ser a língua que você vai mais precisar falar, né? Uhum. Eu fiquei impressionado aqui com a Ásia, cara. Só 9,4%. Eu achei que seria muito maior, né? Curioso. É que talvez é aquilo, né? Talvez nessa plataforma. Nesse recorte, né? Verdade. Nesse recorte, eles não têm tantos clientes da Ásia.
Pode ser que talvez uma versão 2026 desse negócio você comece a aumentar a questão da Ásia, assim, né? Mas é isso, é algo específico da plataforma da Devoted, né? Uhum. E aqui como a gente comentou no início, né, quando a gente estava vendo os pontos principais, né, que eles fazem a pergunta, né, qual é o fator mais importante na hora de você selecionar um projeto para trabalhar? Sim. Aí Olha eles que colocam em interessante. primeiro lugar 86%. 86. Comunicação com o cliente. E segundo lugar vai vir tipo de projeto e por Isso. último, pagamento. Não, em terceiro, pagamento. Não é por último, não. É isso, desculpa. O por último é o fit cultural do estúdio. Você se encaixar na cultura do estúdio, né? Seria a última coisa. Mano, a gente consegue, né, fingir bem ali, se for o caso, pra poder ganhar um saláriozinho e pagar nossa conta, né? Tipo, se a cultura do estúdio for horrorosa, você vai ter que engolir um sapo ali, né, pagar suas contas. Acho que faz sentido isso, né? Se você tiver um projeto legal, recebendo bem, com um cliente que se comunica muito bem, ali a gente, né, releva. É óbvio que comunicação com o cliente pode ser um escopo muito amplo, né? Mas assim, né? Se você pensa, geralmente o cliente ideal é aquele que ele fala o que quer, ele fala para quando quer e tipo e te ajuda a ajustar para chegar no resultado, porque você quer fazer um bom trabalho, né? E quer entregar. Eu acho que seria isso, assim, nesse quesito, né? Tipo, talvez o Marco tenha experiências disso também, de cliente só fala, dá um negócio, o briefing é totalmente contraditório em diversos momentos, o briefing diz uma coisa, a referência que manda é outra, e aí você fica muito, muito perdido, e aí é muito frustrante trabalhar dessa maneira, porque você também vai levar mais tempo, né? Se for um projeto que ele não é por hora, né? Você vai ter que passar você tem que gastar mais tempo para cumprir o prazo, né? Então, é um pouco complicado, realmente, assim, né? Com o tempo, a gente tende a evitar esse tipo de trabalho de cliente problemático, né? Por isso que é interessante ver que isso se reflete nessa pesquisa também. E comunicação se reflete também numa previsibilidade de trabalhos, sabe? Não só nisso que o Carlão falou, que eu acho que eu concordo bastante, mas você conseguir ter um diálogo com o seu cliente a ponto de entender qual que vai ser o seu próprio futuro, entende? De tipo, se vão ter mais trabalhos no futuro, se eles estão gostando do seu trabalho, sabe? Tipo, toda essa parte de comunicação, se tem alguém responsável que vai te acompanhar, não é um negócio largado que não fala nada e você não sabe como vai ser o dia de amanhã, né? Então, é uma coisa que realmente engloba muitas coisas, mas que pra mim faz todo sentido, cara, sinceramente. Felizmente eu tenho boas experiências de comunicação no lugar que eu trabalho, especificamente, mas às vezes com um cliente ou outro dá um problema, dá um chabu. Mas quem resolve não sou eu, é o producer, sabe? Quando tem um problema de comunicação, tem um produtor que vai lá resolver. Então eu me sinto acolhido dessa forma, né, nesse tipo de situação. Se não tivesse esse acolhimento e tal, seria bem frustrante, com certeza absoluta, assim, sabe? E tem um dado muito interessante que eles falam sobre a questão... Eu cheguei a deduzir sobre a questão do, tipo, valor hora, né? Que eles trazem uma média. Então, tipo, o valor hora para quem trabalha nos Estados Unidos é de $36 a hora. Na América do Sul é de $30. Ou seja, tipo, aonde você tá não tá definindo tanto quanto a gente imaginaria, né? A gente imaginaria, sei lá, que esse valor ia ser bem mais baixo, assim, na minha cabeça, assim, né? Que, tipo, estariam pagando menos, vendo que a pessoa é da Argentina, do Chile, do Brasil, eles iam querer jogar o valor hora. E não é o que tem acontecido, né? O valor hora para quem está nessas regiões está sendo bem compensativo. Também é o fato de que, tipo, pelo menos, eu não sei de outros países, mas eu vejo artistas brasileiros são qualificadíssimos, né, na maior parte das vezes, assim, né? Tipo, não devem quase nada para muito europeu, muito gringo, assim, né? Porque a gente sabe, né, que é um mercado competitivo e a gente tem que nivelar ali, né? Então, eu fiquei feliz, assim, que, tipo, opa, né? Tipo, que bom que no Brasil, assim, na questão da América do Sul, a questão do pagamento tá num nível bom, assim, né? E aí ele traz um slide de baixos comparativos com outras regiões, né? Só pra quem ficou curioso, isso dá mais ou menos 240 a 288 dólares a diária nessa conta aqui, tá? É natural ver que, tipo, a Europa Ocidental vai ter um valor alto, mas
países como da África, você vê que tem um valor mais baixo, assim, da questão do valor hora, né? Que para eles serem competitivos, talvez eles joguem o valor lá embaixo. Aí já teria que fazer uma análise mais profundas. Isso, mas assim, uma coisa importante de falar. A gente falou sobre valores recentemente, né, na área de membros, e eu falei um valor lá específico, mas quando a gente fala esses valores, não quer dizer... A conta fácil que a gente faz é... Ah, vamos multiplicar, que nem eu fiz, né? Multiplica por 8, depois multiplica por 21 ou os dias úteis do mês. Mas não é assim. Quando a gente está falando de freelancer, você não vai considerar que você vai ter trabalho o mês todo. Todos os dias do seu mês não vão estar preenchidos com trabalho, entendeu o que eu quero dizer? Então os trabalhos vão ser mais pontuais, então não adianta você só multiplicar pelos dias úteis ali do mês todo, porque você não vai ter esse valor todo mês. Você não vai fazer isso exatamente, sabe? Então é importante que esse valor ele até seja levemente inflado, assim, entre aspas, para que tenha uma gordura, né? Para que você possa viver bem ao longo do mês, mesmo que você não tenha trabalho, porque é muito inconstante, né? Pode ter mês que você não tem trabalho nenhum, pode ter mês que você vai ter um trabalho melhor. Sem contar que dentro dessas plataformas, provavelmente as pessoas colocam um valor um pouquinho a mais, uma gordurinha, que é o valor que vai ser pago para a plataforma. Então eu não sei exatamente como eles fizeram essa conta, mas quando você vai colocar um valor desses numa plataforma, você não vai tirar do teu bolso, digamos assim, da sua diária, o valor da plataforma. Você acrescenta um pouquinho mais no seu valor para poder fazer essa cobrança, entendeu? Então, de novo, a conta fácil que a gente quer fazer é multiplicar por 8, depois multiplica por 21, depois multiplica pelo valor que tá o dólar, que tá, sei lá, mais R$5. Mas não é assim. Não é exatamente assim que funciona, entendeu? Pode ser que você tenha um mês muito bom, que você ganhe todos os dias do mês, até trabalhando no final de semana e tereréu. Mas não é assim que funciona, né? Enfim, acho que eu queria deixar esse disclaimer, porque quando a gente fala de valores, a gente precisa levar muitas coisas em consideração. E isso que o Carlão falou também é importante, né? É uma média, tá? Então a gente tá falando de um trabalho extremamente especializado, então eles estão levando em consideração artistas que estão na indústria há mais de 10 anos, por exemplo, nessa conta. E que a diária desse artista vai ser muito mais cara porque ele resolve muito mais rápido do que um iniciante. E o iniciante vai cobrar muito menos. Então, fazendo a média, vai dar mais ou menos esse valor. Então, não é o valor que você deve cobrar, entende? Mas é importante você saber que isso existe para você balizar o seu orçamento e saber o que está acontecendo na indústria, só para você não ficar completamente sem informação nenhuma, né? Deu para entender mais ou menos, galera? Também tem que lembrar uma coisa que é, tipo, arte é muito subjetivo, né? Preço é muito subjetivo, assim, muitas vezes, assim, né? Então, às vezes a pessoa pode estar num momento, é um artista que está badalado por algum momento, e ele está jogando preço lá em cima, assim, né? E não está entregando tanto, assim, sabe? Às vezes tem uma outra questão que às vezes certas coisas começam a ficar muito procuradas, né? E pouca gente está fazendo, né? Daí você consegue colocar esse valor, né? Por exemplo, se você era um artista que gostava de fazer navio, na época que saiu o Assassin's Creed pirata e depois teve um monte de jogo de pirata, pô, você fez muito trabalho de navio aí nessa época, né? Mas era aquilo, né? Porque você decidiu se especializar nisso, assim, né? Então você conseguia jogar o preço lá em cima. Tem que pensar essa questão, assim, também, de pensar assim, você está resolvendo um problema para o cliente. Esse problema ele pode ter um valor hora, mas você que pode definir ali que o cliente sempre vai ganhar muito mais do que seu valor hora, do que você conseguir fazer. Exato, Não pode ficar com dó, não vou cobrar, que dó do meu cliente. Não, o cara que te contrata assim é porque eles vão ganhar muito mais em cima do seu trabalho, pode ficar tranquilo, tá? Aqui, ó, as ferramentas mais utilizadas pelos artistas freelancers. Então, lembrando que o recorte é muito mais dos artistas 3D, mas tem bastante artista 2D ali também. Então, no bolo, número 1, Photoshop, é a líder de mercado, né? Tipo, acho que é o que eu tava falando pro Carlão. Quem usa ZBrush, quer dar uma finalizada no próprio trabalho ali, provavelmente vai usar um Photoshop. Então, meio que todo artista 3D deve usar, não todo, né? Mas a maioria dos artistas 3D deve usar um Photoshop. Mas nem todo mundo que usa Photoshop usa uma ferramenta de 3D. Então é natural que o Photoshop esteja aqui em primeiro, né? Substance Painter, então segundo lugar. Interessantíssimo, isso aqui tá em segundo lugar. Meio que virou padrão também, né? Depois ZBrush. ZBrush em terceiro lugar. Em quarto lugar, Blender. Que beleza, hein? Blender em quarto lugar. Olha que beleza, cara. Na frente do Maya. Olha aí. Número 5, né? Unreal Engine. Então, a única engine que tá aqui, se não me engano. Maya.
em sexto lugar, atrás de Blender. Bom sempre pontuar isso. Maya está atrás do Blender no uso, né? Não quer dizer que é o que os clientes pedem, né? No caso, eu uso. Marmoset, em sétimo lugar. Essa aqui é Unity, né? Se eu não me engano. Oitavo lugar é Unity. 3D Max em nono. E Substance Designer, para fazer textura, né? Em décimo lugar. Então, 2 softwares da Substance estão aqui, né? Que foi adquirida pela Adobe também. Photoshop, que é da Adobe. Então tem bastante coisa da Adobe na lista aí, hein? Isso. Não é que tem uma obrigatoriedade, né, para quem usa Krita ou Clip Studio, assim, porque não é um ambiente de estúdio. No ambiente de estúdio, aí você tem que usar as ferramentas que o estúdio está pedindo por questão de manter o workflow, né? Mas em relação... Você pode finalizar no Clip Studio, né? Você está entregando o trabalho que o cliente precisa, não tem problema. Mas eu fiquei muito legal de ver realmente, né, o Blender, né? Um software que, sei lá, uns 5 anos atrás você nunca veria alguém falando que, tipo, dá para usar como uma ferramenta de produção e hoje, pô, tá voando, né, o Blender, né? Cada vez mais sendo utilizado para N funções, né? E pra quem não sabe, temos o Blender sem frescura para artistas 2D, pra quem não quer se tornar um artista 3D, mas que gostaria de utilizar o Blender para auxiliar nas suas pinturas, nos seus desenhos, também temos um curso inteirinho ali, ó, Blender sem frescura para artistas 2D, na nossa área de membros, então pelo mesmo preço, aulas do Carlão, aulas do Ariel, os meus aulões, curso do Blender sem frescura, encontros com a Ju, é bom demais pra ser verdade, né? É bom demais pra ser verdade. Encontro de Lorcana. Porra, é verdade, tem grupo de estudo de card game que tem alguns encontros com artistas que trabalham pro Lorcana, cara, porra, demais, velho. É muito foda, muito foda. A nossa área de membros é incrível. Beleza? Aqui tem a questão dos valores da hora, né? Que tem a questão de que quanto mais especializado, né? Quanto mais especializado você vai ficando, que eles trazem esse Black Magic Design Fusion, ele vai ter um valor de hora muito maior do que quem mexe com, por exemplo, Magic Voxel, né? Eles falam assim, uma ferramenta simples, né? Mas para quem mexe com hobby, é difícil, ninguém vai querer pagar muito para um especialista em Magic Voxel, né? Não quer dizer assim que você precisa, sei lá, aprender esse Design Fusion, né? Que eles trazem aqui. Mas é para ter uma ideia de como que esses valores, essas médias vão acontecendo, né? Que quanto mais especialista, né? Pensando em 3D, né? Mais vai tendo isso. Seria interessante se eles tivessem trazido uma questão para 2D, não só para o software, né? Mas, por exemplo, um concept art está ganhando mais do que um artista 2D generalista? Tá ganhando mais seria que legal ver mesmo. Um artista que faz personagem, ele ganha mais ou menos de quem faz cenário? E aí a gente teria uma noção melhor para nossa área, assim, sabe? Mas eles acabaram ficando muito restrito a ferramentas, sabe? O que até aparece o Clip Studio aqui, ó, nos valores, aqui tem $29. Tem o Affinity Designer também, que é alternativo ao Photoshop. Tem o Krita, agora que eu vi, tem o Krita também. Ó, o Krita tá pagando mais que o Photoshop. Garoto! Vai, Brasil! Blender também tá aqui. Krita. Clip Studio aqui embaixo, aqui, ó. 29,79. Então, assim, isso daí é meio que autodeclarado, né? Então, é tipo, eu trabalho com tal programa e ele vai tirando a média de quanto que ganha por coisa. Mas, assim, eu gostaria que tivesse uma coisa mais por área, assim, né? Do tipo, mesmo para 3D, né? Quem trabalha com rigging ganha mais ou menos quem faz modelagem, retopologia, essas coisas, assim, sabe? Eu acho que a única crítica que eu acho com esse documento é a respeito disso, assim, sabe? De ter algo mais orientado à função e menos à ferramenta. O maior problema enfrentado pelos artistas é encontrar projetos. Número 1, encontrar projetos. Número 2, prazos absurdos. E expectativa de preços, né? Escopo do projeto mudando sem uma compensação adicional. Isso aqui provavelmente é aquele pedido de mudança no meio do projeto, né? Ou aumentar o escopo do projeto sem você receber mais por isso, né? Então esse aqui seria o terceiro maior fator enfrentado pelos artistas. E aí tem a questão
Que é isso, né? Eles é uma parte da empresa se vendendo como que, tipo, ó, a gente vai ajudar, né, Uhum. vocês a evitarem essas coisas, É né? verdade. Tanto que eles colocam no próximo slide, né, que é hubs como a Devoted Fusion Que estão adereçando resolvem este essas problema. questões, Resolvendo esse problema. resolvem essas questões ao providenciar suporte em É um nível Edge. expert, Isso aqui, né? isso aqui é o Edge deles. É o que fez esse É, documento ser gratuito pra gente. Toma. é. Tomou um Edge aí, de graça. E facilitar a relação entre artista e estúdio de ponta a ponta. Ou seja, eles estão sempre tentando chamar mais estúdios para procurar serviço, né? E fazer essa relação entre os artistas, né? Então, ele quer pegar o estúdio, pegar o artista e ganhar um pouquinho nessa transação, né? É um processo uberizado de trabalho, assim, né? Cara, você tá falando. Agora Mas você foi crítico, tá? Parecia que você tava sendo patrocinado. Agora você foi crítico. Agora você é o Carlos que eu conheço. Você, do nada parece que tá recebendo um por fora. É isso? calma, cara, calma. Não, se eu fosse patrocinado, eu falaria, desde o início. Ah, o software de comunicação, ó. Olha que legal isso aqui. O Discord é o software preferido de comunicação, na plataforma de comunicação, para 85% dos artistas. Em segundo lugar, e-mail. O Discord tá na frente de e-mail, cara. Olha que loucura. Depois vem Slack, aí depois Google Meet, Zoom, ferramentas de reuniões. Muito interessante, cara. No meu trabalho eu uso o Discord para trabalho, assim, sabe? A gente usa o Discord para ter essa comunicação do dia a dia realmente, que é muito mais informal e mais efetiva, mais rápida, né? Do que você ter que menos burocrática do que você fazer um e-mail e mandar e tal, né? Então, vamos lá falar sobre IA no mercado de E aí eu freelancers. até anotei nessa parte, eu até anotei aqui, infelizmente vai ter que falar disso daí. Quando um Marco e um Carlos se encontram, esse assunto é inevitável, né? Vamos lá. Beleza, é isso, galera. Próximo. Caraca, que velório, Eu né? tava puxando fôlego pra falar disso, assim, O pra Carlão não aguenta comentar e mais, tal. velho. Puta, eu não aguento mais, cara. Vamos lá. Toda essa parte daqui pra baixo, eles vão falar de uma forma muito genérica a respeito de inteligência artificial. Não vão se aprofundar em diversas questões problemáticas, como impacto ambiental, impacto no trabalho no geral, né, disrupção de trabalho, roubo de dados. Eles vão tentar analisar algumas coisas e depois trazer a percepção das pessoas que trabalharam nisso. Sim. Tem um dado interessante que eu vou colocar no. Já depois eu coloco, mas eles mostram aqui que tipo, muitos estúdios estão experimentando com IA. Experimentar com IA é uma questão muito ampla, né? Que Isso. eles vão trazer. Não é só experimentar com IA para produção artística. Eles estão experimentando para uma questão de suporte de algum problema do jogo, pode ser isso, pode ser um chatbot que, sei lá, tipo, você deu algum bug e é um bot que vai te responder, né? Tipo, sei lá. Por exemplo, Magic, por exemplo, se cai a conexão da liga que eu estava jogando, eu ia lá e pedia refund. Pode ser um chatbot que faz isso agora, sabe? Tipo, ele pega o número da ocorrência, devolve o meu dinheirinho virtual e a vida que segue. Tem outras coisas que eles experimentam, como, por exemplo, na programação, aí já não diz respeito à nossa área, assim, o programador tende a aceitar um pouco melhor a questão de IA, e também tem algumas questões do tipo, fazer um tutorial, pegar dados dos jogadores, como é que os jogadores estão se comportando quando alguma coisa é lançada, eles usam aquela quantidade grande de dados para tomar decisões para o futuro, né? Então, aí já entra uma parte que hoje em dia a gente chama de IA, mas seria Big Data, Machine Learning, outras características assim, né? E também para fazer, tipo, bots, né? Personagens automáticos, né? Que controlam o jogo e tal. Então, assim, o uso de IA, ele vai ser amplo, né? O nosso problema sempre vai ser na questão da IA generativa, né? Do roubo de trabalhos e tudo mais, né? Que apesar de a gente se preocupar, os grandes estúdios, eles querem cortar custo a qualquer ponto, né? Então, tem o caso aqui usaram IA para fazer 11 mil jogadores, acho que no slide de baixo eles trazem. 11 mil jogadores para produzir esses personagens. Então, provavelmente é escanear o rosto de muitos atletas para fazer as coisas. Tem essa questão que talvez vocês não estejam sabendo, mas
Tem esse termo que eles usam de AI agents, né? Que não vai afetar tanto a gente ainda, né? Da questão visual, na questão da IA generativa, porque um agente de IA, ele é alguém que é um serviço, basicamente assim, é uma sequência de tarefas. É quase que é um algoritmo que vai saber pegar as tarefas e executá-las e entregar um resultado. Tipo o Só quê? que, Fazer meu imposto de renda, isso não quer, né? cara, eu não saberia te dar uma aplicação porque eu não consigo entender uma aplicação que isso realmente seja viável. Tá. Mas, por exemplo, se existe uma questão de programação, ele conseguir algo que conseguiria detectar um bug Tá, e entendi. corrigir um bug. Entendi. Hipoteticamente, eu não sei se isso acontece, mas é algo que consegue receber a demanda e executar diversas tarefas. Tá. Qual que é o problema disso? Eu vou colocar aqui um artigo para quem está na live, Peraí que que é você assim, agora que você me basicamente 95% dos projetos que estão implementando esses agentes de IA não geram retorno financeiro. MIT afirma que 95% da IA empresarial falha. Veja o que os 5% estão fazendo certo. É óbvio que esse artigo ele vai dizer isso daí, assim, ele vai tentar dar uma mascarada, porque é uma página da Forbes, mas vocês conseguem encontrar isso em diversos outros lugares, mas assim, basicamente assim, é uma tendência que a gente pode ver nos próximos anos muitas empresas abandonando isso. Porque eles dizem que, tipo, não está fazendo dinheiro, então pode ser que tenha muita gente perdendo dinheiro nessa brincadeira. É. Né? Então, assim, vamos ver qual que vai ser o resultado no futuro, assim, mas assim, isso aqui é a gente falando de IA num panorama geral, tá? De como que está sendo usado e tudo mais, então, tipo, eles têm que fazer um jogo neutro, né? Obviamente, a gente pode meter o pau, mas a gente entende que uma empresa que quer agradar diversos outros setores vai fazer um meio termo. Mas é importante, assim, vocês verem isso, assim, né? Que isso, depois de sair essa notícia, a quantidade de matérias falando que IA é uma bolha, assim, disparou muito. Se vocês, tipo, forem no YouTube, coloquem lá, Bubble AI, você vai ver que nos últimos dias a quantidade de pessoas fazendo os vídeos sobre bolha de IA aumentou muito, mas aumentou Meu foi primeiro, hein? depois dessa matéria. Foi depois do meu vídeo. Eu não duvido. A gente tá falando disso faz tempo, a gente faz isso desde o ano passado. Sim. É, Qualquer mas pessoa que olha para um negócio desse fala assim, cara, isso aqui já é uma bolha. é porque recentemente tiveram muitas notícias, inclusive aquela do Jeff Bezos, que foi da onde eu baseei o meu vídeo, né? Aí depois o Teclas fez um vídeo muito bom, que complementa muito o vídeo que eu fiz, né? Sobre essa questão da bolha, onde ele traz também um outro criador de conteúdo que fala sobre o ciclo, né? Aquela economia cíclica da IA que tá rolando atualmente. Meio que saíram esses dados que você, basicamente assim, uma empresa investe na outra, e aí meio que essa empresa que recebeu o investimento investe na empresa que investiu nela mesma, assim, sabe? Então vira um ciclo, e meio que, tá, mas cadê esse dinheiro? Onde que tá o dinheiro especificamente? E eles acabam fazendo isso para inflar bastante as ações dessas empresas, o valor de mercado delas e tal, mas no final das contas, quem ganha, Carlos, com tudo isso? Ah, NVIDIA. NVIDIA, exatamente. É porque basicamente o resumo é o Chaves vendendo churros para ele mesmo. Exato. É basicamente isso que as empresas fazem. Mas o que acontece, né, é o seguinte: eles têm as 7 magníficas, né? Tipo, que é por causa do filme Sete Homens e um Destino. E aí o que acontece? Dessas 7 empresas, que é Google, Alphabet, Meta, Alphabet, Meta, OpenAI, Tesla, etc. Só uma empresa faz dinheiro, que é a NVIDIA. Por que essa empresa faz dinheiro? Porque as outras 6 empresas compram as placas dela. Só que essas placas, elas perdem valor a partir do momento que saem da NVIDIA. Porque elas não estão gerando retorno. Porque, tipo, você tem uma empresa com a Meta que está gastando 70 bilhões por ano e tem a expectativa de ter faturamento, não é lucro, é faturamento, de 4 bilhões. 66 bilhões de perda, de assim, ó. Blá, blá, blá. Então, assim, pelo amor de Deus. Outro cara que eu vou deixar aqui para que vocês vejam muito dessas questões é esse que o Zavak até se baseia, mas é esse Ed Zitron. É um Substack maravilhoso, que tipo, enfim, que se você odeia IAs, você vai ficar muito feliz de ler o que esse cara escreve. Mas vamos seguir, enfim. Vamos. Aí aqui tem alguns dados que começam a ficar meio complicados, que dizem que, tipo, artistas freelance experimentaram com IA.
Eu acho esse dado muito problemático porque eu acho que muita gente experimentou quando o negócio começou em 2022. Eu experimentei. Sim, eu Eu também. olhei e falei Midjourney. assim, Midjourney, eu tentava algumas outras que eu via, né? Tentei rodar algumas localmente, mas no primeiro momento eu falei assim, pô, isso aqui pode ser que me ajude a fazer meu trabalho. E logo quando eu tentei colocar isso em prática, eu vi que, tipo, pô, eu tô trabalhando muito mais, corrigindo um monte de porcaria de erro de perspectiva, de anatomia, do que qualquer outra coisa. E logo, depois a gente descobre, né, que tem toda a questão do roubo, e É. aí A gente vai eu paro de basicamente se usar essa informando, né? ferramenta. Você vai se informando. Sim. Então, assim, em algum momento, muita gente pesquisou. Então, assim, esse dado eu acho ele meio É problemático, porque, problemático. tipo, se alguém me perguntasse, pô, você já experimentou com IA? Eu falaria, sim. Mas, tipo, Isso não quer dizer que você endossa, né? É, não dá o contexto, né? outro dado importante é que, tipo, que é esse dado, assim, que a gente tá falando de agentes de IA, que Uhum. é esse termo mais geral, né, que pode ser diversas áreas, mas você vê que as empresas estão tentando muito, né, estão tentando colocar muito isso, né, para jogo, né. Então já começa o primeiro contraste aí, né, artistas independentes contra o interesse dos estúdios, né. Os Então é estúdios vão algo querer realmente interessante. empurrar de goela abaixo, assim. Porque, de novo, eles querem cortar custo, mas tem um fator psicológico também, eu acho, sabe? Muito importante, que é tipo assim, é colocar uma rédea muito curta no artista ou no criativo que estiver trabalhando nesses estúdios pra praticamente colocar um prazo de validade, assim, sabe? De tipo, ó, quando essa tecnologia aqui ficar boa, você tá ferrado, assim, sabe? Tipo, você vai perder teu trampo. Ou se você não quiser fazer o seu trabalho, olha o que tá chegando aqui, ó. Então você faça o seu trabalho de forma mais eficiente, sabe? Então é meio que colocar uma rédea muito curta nos artistas. É um trabalho, não sei se é proposital, mas é muito psicológico também, sabe? Tem um efeito psicológico muito forte nos criativos, né? É uma forma de coação, Uhum. exatamente. Vamos de considerações finais? O que você achou? Eu fiquei surpreso com alguns dados, especificamente do crescimento, né, da arrecadação que tá sendo, né, tipo, a retomada ali, que já ultrapassou a pandemia, principalmente, né, no mercado de jogos. Pra mim, isso aí foi o mais surpreendente. O que você achou no geral? Cara, eu não esperava ver também esse crescimento, né? Eles têm uma estimativa de chegar a 200 bilhões de faturamento em 2027, Caraca. o que é muito, é muito alto. Mas em contrapartida, assim, tem essa questão dos estúdios estarem reduzindo o tamanho, né? Tentando negociar salários cada vez mais baixos e uma tendência maior para o outsourcing, né? Uhum. Seja freelance individual, seja você trabalhar num estúdio de outsourcing que está pegando esses freelancers. Uhum. Então tem toda uma dinâmica assim que principalmente assim, como nós no Brasil nós não temos uma indústria robusta no sentido de muitos estúdios, a gente tem muitos desenvolvedores bons, mas desenvolvedores indies, os artistas são mais generalistas, né, então faz de tudo. É interessante ver assim que tipo, eu acho que esperando que IA não vai ser um grande problema, né, com um possível estouro da bolha, né, com isso forçar muitas empresas a ter que segurar nos gastos, né? Essa tecnologia começar a ser cara para utilizar, porque tipo hoje ela é de graça para você fazer uma imagem do Estúdio Ghibli, mas tipo não vai ser de graça para sempre. Eu acho que a tendência para os próximos anos é de um crescimento saudável para os artistas. Não vai ser nada maravilhoso, tipo não vai ser todo mundo vai ter emprego para todo mundo, mas eu esperava que teria mais retração. Seria um Uhum. mercado que estaria cada vez em maior retração. Eu também fiquei feliz que, tipo, pô, talvez existe uma esperança de melhorar um pouco o crescimento, né? Obviamente tem muitos fatores que a gente não controla, tem os Estados Unidos é um país que é o maior produtor, é o que está numa beira de grandes crises, né? A gente Sim, não sabe verdade. como esses estúdios vão ser afetados, Nossa. né? Se essa bolha estourar. Uma bolha estourando nunca é bom, muita gente perde emprego, É, uma desgraça. perde acesso à saúde e tudo mais, assim, não é algo que a gente deseja, né, Perde também. As aposentadoria. pessoas... Eu acho que esse report aí, ele refletiu um pouco o que eu tava sentindo já, mas daquele jeito, né? Tipo, muito... Era um sentimento meu, assim, que as coisas estavam melhorando já na área de jogos, especialmente nesse segundo semestre. Começou a melhorar, assim, sabe? Tipo, o começo desse ano foi difícil, mas o ano passado foi muito pior, eu acho, sabe? Foi o meu sentimento. Só que essa tendência de crescimento eu não imaginei que fosse tão grande, então eu fiquei impressionado com isso. E realmente reforçar o que o Carlão falou também, de com certeza acho que focar portfólios em empresas de outsourcing
ir atrás de empresas de outsourcing é uma coisa que, pra mim, faz muito sentido, porque facilita muito, né? Essa terceirização facilita muito pra todo mundo, digamos assim, porque você consegue ter estúdios muito especializados. Então, se você é um artista especialista em uma coisa, tipo, eu sou ilustrador e eu gosto de fazer só splash art, por exemplo. Eu gosto de fazer só key art. Eu gosto de fazer fundo, cenário de jogo. Eu acho que é importante procurar uma empresa de outsourcing porque esses estúdios que estão produzindo o jogo em si, eles estão ficando cada vez mais enxutos e levando essa parte mais de especialização para fora, né? Para outros estúdios que eles podem fazer essa parte de especialização para vários outros, né? Ao mesmo tempo até. Enfim, eu acho que se você quiser trabalhar dentro de um estúdio de jogos, ir para uma linha mais de generalista, conhecer um pouco de tudo, é uma coisa que a gente sempre conversou aqui também. Então, se você quer trabalhar com jogos, é importante você conhecer um pouquinho do 3D, um pouquinho de uma engine de jogo, entender a pipeline da criação do jogo, porque isso vai facilitar muito você se inserir dentro de uma equipe, você conseguir conversar com uma equipe multidisciplinar, sabe? Beleza, você vai ser um pouco mais generalista, mas você vai conseguir também se comunicar com outros setores, que é tão importante na parte de jogos, sabe? Então, se você for uma pessoa que só sabe fazer uma parada, é difícil você entrar numa empresa dessas que a gente citou, né? Que produzem jogos especificamente. Quando o Marco chamou, né, pra gente fazer essa apresentação, eu falei assim, é bom para que as pessoas tomem decisões informadas a respeito do futuro, né? Seria ideal que a gente pudesse só viver da arte que a gente produz e tudo mais, mas se a gente tem que vender nossa força de trabalho nessa sociedade capitalista, né? Mas se a gente consegue tomar decisões acertadas de onde colocar tempo, né, para fazer para estudar, para aplicar para um portfólio, é muito importante, assim, né? E eu acho que, tipo, ter essas oportunidades que nem de entender como é que tá alguma área e tomar uma decisão é bom, né? Eu espero que eu tenha ajudado, né? Tenha ajudado. Só complementar rapidão. Acho que uma forma legal de você se inserir nessa indústria de jogos também é você participar de Game Jams. Eu acho que é um dos melhores jeitos de você entender uma pipeline de um jogo, né? O jeito mais eficaz. A Mari falou assim, né? A Mari XD falou: grupo de game dev da unidade, pelo amor de Deus, vamos participar de Game Jams, galera. Legal. Eu vou deixar aqui o Linktree da unidade. Lá você consegue, nesse Linktree, você consegue entrar ou no grupo do WhatsApp ou no Discord. A gente tem um grupo de game devs. Lá eles soltam essas notícias sobre uma produção de Game Jam, né? Algum evento. Então, assim, se você tem... Pô, eu sou artista, eu queria participar, mas eu não sou um game dev. Mas entra lá no grupo, é de graça, cobre alguma Game Jam, faz uma equipe com alguém e pode colocar isso em prática, né? E aquilo, né? Eu só queria apontar algumas das questões com relação à IA, que a gente já trouxe, né? Que esse relatório, ele é otimista, né? Ele tem um certo otimismo e é meio vago. A gente entende que para quem está começando, pegar, tipo, commission, outros mercados, às vezes mercado de material didático, que eu e o Marco já trabalhamos, esses mercados eles estão sendo, infelizmente, que eram mercados de entrada, eles estão sendo varridos, né? Sucateados, eu diria. Sucateados, assim, né? Tipo, geralmente, cada vez mais tem esses problemas. E, assim, a gente tratou hoje da questão de como foi apresentado esses dados na indústria de jogos. É óbvio que, tipo, vai ter muitos problemas em outras indústrias, em outras aplicações. Não dá, obviamente, não tem como os caras levantarem dados sobre tudo, mas fica aí a sugestão aí, né? É de vocês acompanharem a unidade, né, na questão dos game devs e no trabalho que a gente tem feito com relação à organização dos artistas e como lutar e se organizar a respeito de inteligência artificial e outros problemas. E eu vou fazer um jabazinho no final. Por favor. Vou deixar aqui, para quem tiver interesse, né? Vou deixar meu Instagram com acesso a aulas que hoje eu tenho disponível, além das aulas de pintura acrílica. Ginástica acrílica você ia mandar. Pode mandar. Ia mandar ginástica acrílica, né? Ginástica acrílica. Porque às vezes tem alguém que não conhece, né? É que ginástica acrílica é o trocadilho, né, gente? Eu mandei o link com as minhas aulas para quem estiver no chat quiser dar uma olhada, né? Quiser aprender, né? Outras coisas, né? Tem não só cursos, né? Como curso de desenho, curso de pintura com guache, aquarela e pintura de cenário, mas também mentorias, né? Mentorias, elas são sempre individualizadas, de acordo com o seu interesse. Então, às vezes você está precisando desenvolver mais uma questão técnica, a gente trabalha nisso. Às vezes quer trabalhar
mais uma produção de portfólio, também a gente trabalha isso para te ajudar a chegar no seu principal objetivo. Perfeito. Carlão, muito obrigado, meu amigo, por mais uma live. Dá um high five aqui comigo. Alguém Aí. printa, por favor. Muito obrigado pela participação. Pô, foi legal, cara, a gente passar esse tempinho. É legal, né, cara, a gente ter essa percepção, porque eu acredito que o medo é muito proveniente da ignorância, sabe, ao mesmo tempo. E quando a gente não sabe sobre o que vai acontecer, a gente obviamente não tem certeza absoluta, né, sobre o futuro, sobre as coisas que vão acontecer, mas muito do medo parte da gente desconhecer o que tá ao nosso redor, né. Então a gente pelo menos ter essa fatia muito, muito fina, né? De novo, é um recorte muito específico do mercado, mas já dá algumas seguranças, assim, dá um otimismo pra mim também, particularmente, tá? Eu sou uma pessoa otimista, apesar de não parecer muito, então, valeu. Galera, por favor, fortalece aí com um likezinho, não custa nada pra vocês, o dedo não cai, mas significa muito pra gente aqui, então é nóis. Tamo junto, um abraço pra todo mundo, a gente se vê numa próxima aí. Tchau, tchau.